Bem, Fluminense perdeu ontem, mas vamos falar de notícias. Afinal de contas, chegou a contratação que vai resolver o Fluminense. O Nonato tá vindo aí. A gente vai falar sobre isso. Além disso, também tem declaração forte do presidente do Criciúma. Tem a galera pedindo a saída de Roger Machado. E tem a patrocinador master do Fluminense assinando com o Vasco e uma polêmica aí que pode vir a acontecer. Vamos embora, roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Que merda, perdemos, mas as notícias não param, a produção de conteúdo também não. Vamos embora para esse vídeo aqui, que é patrocinado pela 1xBet, tá? Casa de apostas esportivas, presente aí no Brasil inteiro, através da internet, e usa o link que tá na descrição. Sei que você aposta no 1xBet, mas se você acessar sempre pelo link que tá na descrição, você me dá uma moral gigantesca. Então vai lá, acessa o link e depois se fizer um depósito, não é uma aposta, tá? É um depósito. Fez um depósito, manda o comprovante, seguindo as regrinhas da descrição, tá concorrendo à camisa oficial do Fluminense. Vamos embora para as notícias. Bem, a primeira delas é sobre Roger Machado. A campanha #ForaRoger está atingindo alguns níveis maiores, né, do que normalmente. Algumas torcidas organizadas já pediram a saída de Roger Machado, e aconteceu agora, até estou vendo a matéria no Netflu, da Bravo 52 também ter pedido. Publicou um tweet falando sobre perder para um adversário como o Criciúma seria inaceitável, e do jogo ter sido mais uma partida apática e vergonhosa de um time mal treinado. A campanha segue da demissão de Roger Machado, Gabriel, e sua opinião sobre isso? Cara, não vou nem me estender aqui porque minha opinião é bem maior, né? Mas até falo mais disso na análise pós-jogo, falo muito lá no Canal 20. Se você quer ver realmente sobre demissão ou não, veja o Canal 20. Porque aí no Canal 20 a gente se estendeu mais. Mas falando sobre campanha, sobre demissão e sobre informação, é bom deixar claro. O Mário Bittencourt não vai demitir Roger até sexta-feira, a não ser que aconteça uma reviravolta muito sobrenatural. Do tipo Ganso com Oswaldo lá. A não ser que aconteça algo assim. Na verdade, Ganso com Oswaldo, o Mário Bittencourt não ia demitir. Ele já até falou isso. Ele só demitiu por causa do xingamento ali, né? Do sinal que o Oswaldo fez pra torcida. Então, assim, não vai haver essa demissão até sábado. E claro, obviamente, o Fluminense, mesmo se não jogar bem e classificar contra a Criciúma e Cerro Porteño, aí mesmo que, se ele não demitiu agora, não vai demitir depois do time estar classificado para as 2 quartas de final. A informação do momento é essa. Bem, o presidente do Criciúma, lembrando, o Fluminense perdeu por 2-1, mas era para ter sido mais, né? Ou pelo menos não era para ter sido 2-1. Isso porque o pênalti que o Fluminense fez, o seu gol de Abel Hernandes, não foi pênalti. A gente tem que ser sincero. Por que o VAR não sinalizou, já que tem VAR? Porque há um toque do jogador do Criciúma em Lucas Claro. Não é suficiente para poder desequilibrar como o Lucas Claro caiu, ou para cometer um pênalti. Mas ao toque, o VAR preferiu não entrar na interpretação do árbitro de que o toque foi para derrubar. Enfim, né? Foi um erro. E o presidente do Criciúma ficou pistolaço, porque sabe que o 2-0 era uma segurança muito maior para o time de Santa Catarina, para cima do Fluminense. E ele disse o seguinte à Rádio Eldorado no final do jogo: foi uma noite muito boa, pois saímos vitoriosos, mas a história poderia ser diferente, pois tínhamos árbitro de vídeo e ele não foi efetivo. Poderíamos ir para o Rio de Janeiro com a vantagem de 2-0 e foi marcado um pênalti pelo juiz que foi afoito. Acionaremos nosso departamento jurídico para fazer uma manifestação junto à CBF. Fomos roubados realmente. Vamos ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira e vamos ter uma reunião junto com a entidade. Preciso deixar registrado o momento de indignação com esses erros. O árbitro foi muito mal intencionado. Em relação ao erro de arbitragem, vamos entrar com uma representação pela Federação Catarinense de Futebol para chegar à CBF. É inadmissível. O VAR veio para isso e acabamos sendo reféns. A reclamação não podemos deixar passar e estamos indignados. O resultado justo seria 2-0 e a interferência da arbitragem nos prejudicou. Eu estou destacando isso daqui porque é importante, a gente já falou disso no jogo contra o Cerro e o Fluminense
foi favorecido nos 2 jogos de ida, contra o Criciúma e contra o Cerro Porteño. Não houve nenhuma manifestação. O de ontem era mais complexo, porque tem a interpretação ao toque, né? Se ele derruba ou não e tal. Forçando muito a barra, você pode dizer que o toque ali do jogador do Criciúma derrubou, desequilibrou um pouquinho o Lucas Claro. Dá pra forçar a barra. O jogo contra o Cerro Porteño, obviamente que não. O cara tava na frente. O Fluminense não se manifestou. E eu costumo dizer, né? Eu não sei, não conheço o presidente do Criciúma, não sei se isso aconteceu. Mas se eles se manifestassem também, for dar entrevistas, rádios e etc. Na verdade, a segunda parte, primeiro foi o presidente que disse, a segunda parte que eu li, né, sobre o erro de arbitragem, quem falou foi o diretor executivo, que falou o Juliano Camargo. O presidente é o Anselmo Freitas. O dia que eu ver uma manifestação dessa por um erro a favor do Criciúma, a gente passa a ligar. Não, isso é apenas mais uma pressão, obviamente que não vai acontecer problema nenhum. E outra, o erro, apesar do Caio Max ter errado ao dar o pênalti, se teve um erro aí foi do VAR. Porque o VAR viu o replay e viu a mão. O Caio pode ter visto e ter interpretado errado, mas é um erro de campo normal. O erro mesmo é do árbitro que estava no VAR. Mais notícias. Betano, que é a casa de apostas que patrocina o Fluminense, vai patrocinar também o Vasco, além do Atlético Mineiro, que ela já patrocina como Master. A Betano vai patrocinar o Vasco, saiu no GE. O Vasco, lembrando, está na Série B. E o valor é de 10 milhões. 10 milhões por ano, Gabriel? Não sabemos. A matéria do GE diz apenas que o acordo renderá 10 milhões ao Vasco, mas não tem o tempo de contrato. Então ficou aquela dúvida no torcedor do Fluminense. O valor do Fluminense é de 15 milhões por 2 anos. Ou seja, vamos botar aí na média 8 milhões por ano, né? A notícia na época era mais ou menos isso. 8 milhões por ano. No Vasco, caso seja 10 milhões por um ano apenas, vai ser mais do que o Fluminense. E eu confesso que não imagino que o Vasco tenha fechado 10 milhões por 2 anos. Ganhar apenas 5. Ficou aquela polêmica. Pô, o Vasco tá na Série B e vai receber mais de patrocínio que o Fluminense? Cara, não é tudo... Eu ia falar preto no branco. O Vasco é até preto e branco, mas não é tudo tão simples assim de se negociar quando você vai pro mercado. E aqui, pelo menos no Rede Tricolor, eu trabalho com a verdade. Sempre falo isso pra vocês. Não vou ficar aqui mentindo pra mim mesmo e pra você se sentir bem dizendo que o Fluminense é isso, coisas que ele não é. A torcida do Vasco é bem maior do que a do Fluminense, né? A torcida do Vasco é significativa no cenário nacional como um todo. Não que a do Fluminense não seja, mas a do Vasco é muito mais. É uma quantidade muito maior de torcedores. Isso, obviamente, faz diferença na questão de injetar ainda mais algo online, né? Que é algo que independe de quantos torcedores tem na cidade do Rio de Janeiro, etc. A questão nacional. Na hora de investir num time, né? Mesmo que esse time esteja numa fase ruim, os torcedores continuam sendo torcedores, né? Óbvio que uns desistem, etc. Enfim, isso sempre acontece. Mas tem esse cenário da negociação. Então, eu bati muito nessa questão de patrocínio aqui. Falei vários vídeos sobre patrocínio. Então, assim, eu não diria que seria anormal o Vasco ganhar mais do que o Fluminense nesse momento. Qual que é o problema? É que o Fluminense está na Libertadores e o Vasco está na Série B. Isso era para pelo menos igualar as coisas. Enfim, como eu falei, não é algo tão simples. Vamos esperar para ver quanto que vai ser do Vasco efetivamente, né? Se é 10 milhões por ano, 10 milhões por 2 anos, quanto que vai ser ali. Hoje o cenário o Vasco vai ganhar 10 e o Fluminense 15. Só que o Fluminense é 7,5 por ano. O Vasco a gente ainda não sabe quanto que é por ano. Enfim. Bem, e para fechar, Nonato, o volante do Internacional, foi contratado pelo Fluminense, quer dizer, não foi anunciado ainda, mas segundo a Rádio Bandeirantes, que foi quem deu a primeira informação, e depois a gente viu repercussão no UOL, viu repercussão no GE também, o GE traz mais informações também, o Fluminense acertou o empréstimo de Nonato, volante de 23 anos, ele tem contrato com o Inter até 2023, e ele foi emprestado ao Fluminense, até o fim de 2021. É um empréstimo de 4 meses. 5 meses, vamos botar aí, né? Vai até dezembro. Agosto, setembro, outubro, novembro e pedaço de dezembro. Foi emprestado com opção de compra. Ou seja, não sabemos o valor. O valor está definido em contrato.
Mas, ou seja, o Fluminense, se ao final do ano o Fluminense Nonato for destruir, for o melhor volante do Brasileirão, o Fluminense tem um valor definido para poder fazer a compra. Mas a gente precisa situar que não vai se resolver a situação. O normal é esse. Claramente é uma aposta ali do Fluminense, algo desesperado. Não sei o problema que tem o Wallace, que o Fluminense não confia em Wallace para ser utilizado. Não entendo para que esse desespero, se talvez se sintam tão confortáveis tendo o Wellington. Enfim, né, espero que não seja uma contratação desesperada a pedido apenas de Roger Machado. Isso porque, caso o Roger seja eliminado das competições, né, eu falei lá no início que não vai ser demitido agora, mas caso seja eliminado e venha a ser demitido, o Fluminense fica com aquele megazord ali de time. Eu até usei a palavra megazord, mas é até errado, mas aquele Frankenstein, né? Todo estranho de jogadores de um treinador que não tá mais lá. Enfim, a gente vai fazer o raio-x no Nonato para comentar tecnicamente dele. Em breve, deve sair na semana que vem, ali entre o jogo do Cerro e o jogo do América Mineiro. A gente traz o raio-x do Nonato, até porque o jogador só deve estrear mesmo no Campeonato Brasileiro. É isso. Aqui do lado vão aparecer 2 vídeos. Estão aparecendo aí agora 2 vídeos para você assistir. Esse de cima é o último que eu lancei. E esse aqui de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. O link da 1xBet está aqui na descrição. Clica e faz lá a sua aposta, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!